Uma coisa puxa a outra. Nesses versículos que nós lemos, já começando pelo primeiro, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, culpável. O versículo seguinte diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A relação entre a lei e o evangelho deve ser vista em primeiro lugar contra o pano de fundo do pecado. E o pecado tem sido minimizado. O pecado tem sido desvalorizado. Me lembro recentemente de ter ouvido a palestra de um famoso teólogo, não adventista, onde ele dizia a um grupo de seminaristas: pecado é uma palavra rançosa e deve ser evitada. Não se fala mais tanto sobre o pecado como se falava anteriormente. Pecado é uma palavra rançosa. O pecado é visto hoje como apenas como um trauma, quem sabe, do passado. Pecado é visto como o resultado do ambiente em que a pessoa vive. Já se fala, inclusive, numa herança genética que é depois potencializada pelas experiências de vida. Existe até uma nova disciplina por aí, a chamada sociobiologia, para tentar identificar esses genes defeituosos, sanear o ambiente, e então teremos uma sociedade livre de pecado. Uma sociedade livre de pecado. Uma vez eu mesmo dava uma palestra a um curso de universitários adventistas e uma jovem muito distinta se levantou, e eu estava falando justamente sobre a questão do pecado, a realidade do pecado, a natureza pecaminosa. Ela se levantou, uma jovem adventista, de família adventista, e disse que não podia, em hipótese alguma, concordar comigo, dizendo que não existe nada chamado pecado. O que existe são experiências negativas, traumas, um condicionamento e coisas dessa natureza. O pecado tem sido minimizado. Mas nesses versículos eu volto a repetir, versículo 19, para que todo mundo seja culpável diante de Deus. Paulo começa o versículo dizendo, ora, sabemos que tudo o que a lei diz. E se vocês derem uma olhada nos versículos anteriores, desde o versículo 10 até o versículo 18, o apóstolo Paulo coleciona uma série de passagens bíblicas que visam a enfatizar exatamente este ponto, o ponto de que todos são pecadores, de que não há um justo sequer sobre a terra. Todos são pecadores. Qual seria então a primeira função da lei nesse contexto? A primeira função da lei é revelar o pecado. É na lei de Deus que nós encontramos as definições mais precisas, mais claras, quanto ao pecado, quanto ao que é pecado. A velha ilustração do espelho, não é? A velha ilustração do espelho. Algumas mulheres brigam com o espelho. Alguns homens não dão muita atenção, muito valor para o espelho, até chegarem na meia-idade. E aí já não começam a não gostar mais tanto do espelho quanto antes, começam a ter problemas com o espelho. O espelho revela as imperfeições, não é? Revela as rugas, as marcas, os cabelos brancos ou a ausência de cabelos, não é? O espelho revela a decadência, revela a sujeira. Assim é a lei. É como um espelho que revela a decadência humana, que revela a sujeira no caráter humano. A lei é o instrumento mais preciso para fazer o diagnóstico do caráter humano. É só olhar aqueles 10 pontos da lei e nós temos o instrumento mais preciso para fazer o diagnóstico
do caráter humano. Semana passada eu fui a um centro de radiologia, centro de imagem radiológica. Um médico havia prescrito uma ultrassonografia dos rins. E eu estou aqui com o resultado. E a ultrassonografia revelou um probleminha pequenininho no rim direito. Já o médico que me atendeu falou, não se preocupe, isso não é grave, não tem nenhuma complexidade, não há qualquer motivo para preocupação. A ultrassonografia é um método de diagnóstico. Diagnóstico de problemas de natureza física ou fisiológica. A lei é um instrumento de diagnóstico. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. As pessoas que desvalorizam a lei, o resultado inevitável é que acabam tendo uma visão equivocada sobre a realidade do pecado. E eu quero ler mais alguns textos com vocês. São textos conhecidos. Capítulo 7 de Romanos, versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Versículo 13 agora. Finzinho do versículo 13, só a última parte. A fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Eu dizia para vocês que é na lei que nós encontramos as mais claras definições de pecado. E por esta razão a lei sempre existiu, porque o pecado sempre existiu, diz o apóstolo Paulo, desde a queda de Adão e Eva. Se a lei não fosse anterior ao pecado, não teria existido pecado. É a lei que define o pecado, que mostra, que revela o pecado. E a lei de Deus foi dada no Sinai, com todo aquele aparato audiovisual, trovões, relâmpagos, o monte que tremia e que fumegava. Todo aquele aparato audiovisual para impressionar o povo de Israel quanto à realidade do pecado. Quando lemos Êxodo 20, nós normalmente paramos, terminamos a leitura dos 10 mandamentos e encerramos ali. Se nós continuarmos lendo um pouquinho mais, nós vamos ver que como resultado da outorga da lei no Sinai, o povo de Israel temeu e fugiu. E o povo então clamou a Moisés, dizendo, Moisés, fala-nos tu conosco, não fale o Senhor, para que não morramos. Em virtude de toda aquela teofania, toda aquela manifestação poderosa de Deus. E Moisés respondeu para o povo dizendo, fiquem tranquilos, o Senhor desceu para provar vocês. Na verdade, Ele não quer destruí-los, Ele só quer que o temor dEle esteja entre vocês, para que vocês não pequem mais. Não pequem mais. Primeira razão, primeira função da lei é identificar o mal que nos aflige, que se chama pecado. É revelar o pecado. Todos nós sabemos que onde existe um gramado e existe um passeio, uma calçada ao lado deste gramado, espera-se que nós caminhemos por onde? Pela grama, pela calçada. Mas muitos de nós nos aventuramos a caminhar pela grama. Mesmo sabendo que onde existe um gramado e uma calçada, espera-se que caminhemos pela calçada. E de repente, nós nos deparamos com uma plaquinha que diz, não pise na grama. Isso traz um desconforto na hora, não traz? E a primeira coisa que nós fazemos é olhar do lado, para ver se tem alguém olhando.
Todos nós conhecemos mais ou menos os limites de velocidade. Mais um carro bom, uma estrada boa, e nos aventuramos a pegar 140, 150, às vezes até mais numa estrada. De repente uma placa ali, 110 km por hora, 120. E nós já nos lembramos daqueles radares que ficam por aí, e nós imediatamente sentimos aquele temor e diminuímos a velocidade. A lei faz exatamente isto, chamar-nos para a realidade do pecado. A primeira função da lei é revelar o pecado. A segunda função da lei, no exato momento em que a lei revela o pecado, a lei também condena o pecador. No exato momento, o resultado inevitável de a lei, desta revelação do mal, desta revelação do pecado, é a condenação do pecador. Ainda nós estamos aqui no capítulo 7 de Romanos agora. Vamos ler o versículo 9. Outrora sem a lei eu vivia, diz Paulo, mas sobrevindo o preceito, sobrevindo o mandamento, o que aconteceu com o pecado? O pecado reviveu. É claro, porque onde não há lei não há pecado. Sobrevindo o mandamento, o pecado aparece como tal. O pecado se avoluma. E qual é o resultado? O que ele diz logo em seguida? E eu morri. Porque no momento em que a lei me revela que eu sou pecador, o que acontece? Eu percebo que eu estou condenado. Porque eu sei, todos nós sabemos, que o salário do pecado é a morte. No exato momento que a lei diagnostica o meu caráter, no exato momento que a lei, como um espelho, revela as imperfeições do meu caráter, revela o pecado que existe em mim, a lei me diz que eu estou condenado, e condenado à morte. Mais uma passagem, vamos para Gálatas agora, Gálatas capítulo 3, versículo 23. Gálatas capítulo 3, versículo 23. O apóstolo Paulo diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Nós estávamos nela encerrados. A figura de linguagem usada aqui pelo apóstolo Paulo é a de uma prisão. Nós estávamos encerrados, aprisionados na lei. Na verdade, é exatamente isto que a lei faz. A lei revela o pecado e condena o pecador, aprisiona o pecador. E é curioso que muitos buscam a salvação na lei, quando a atribuição da lei é condenar. A lei não tem a atribuição de salvar. É como uma lei de trânsito, como esta que chegou em casa. Essas benditas notificações de multa de trânsito, não é? Excesso de velocidade. O carro era da minha esposa. Quando ela viu isso aqui, ela falou: mas você também usa o meu carro. O duro é saber agora se era ela ou se era eu, mas não importa, o caixa é comum. A verdade é que vamos ter que pagar juntos isso aqui, não é? A lei de trânsito, ela pune, ela condena, mas ela mesma não tem qualquer possibilidade de salvar, de livrar o infrator. Não existe na lei nenhum dispositivo salvífico, não existe. Não existe nenhum dispositivo salvífico na lei. A lei não existe para salvar, apenas para revelar o pecado e condenar o pecador. E agora a terceira função da lei. A terceira função. Por que é que a lei condena o pecador? Para que nós entremos em desespero? Para que nós clamemos: miserável homem que sou, quem vai me livrar desta natureza pecaminosa? É para isto que a lei nos condena? Não. A lei nos condena para que nós sintamos a necessidade de Cristo. Nós estamos em Gálatas capítulo 3, leiamos o versículo 24 agora. De maneira que a lei nos serviu de aio, diz Paulo,
Para fazer o quê? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A palavra aio aqui, uma palavra já ultrapassada na língua portuguesa, é tradução da palavra grega pedagogos. E um pedagogos, nos dias de Paulo, era um disciplinador. Esta é a melhor forma de entendermos um pedagogos. Geralmente era um escravo de famílias ricas, encarregados da disciplina dos filhos. Se os filhos faziam alguma coisa de errado, eles tinham o direito de punir, de usar a vara para corrigir os filhos. A lei serviu de disciplinador para nos conduzir a Cristo. Porque ao a lei revelar o pecado e condenar o pecador, ela diz para o pecador o seguinte: você está perdido. Você não tem outra escolha a não ser recorrer a Cristo em busca de salvação. E é exatamente por isto que Paulo diz que a lei nos serviu de aio, de disciplinador, de pedagogos, para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei foi dada para que sentíssemos a necessidade da graça. A lei mesma não contém graça. A lei mesmo não salva.